Ô, Vandico, e o cenário fiscal segue desancorado, pressionando o mercado, e a gente tem visto alguns dados que saíram recentemente, principalmente sobre dívida, principalmente sobre gastos, e até mesmo o resultado do Tesouro. O Rogério Ceron falou, olha, a gente tem que ter e tem que focar na responsabilidade fiscal. O ministro Fernando Haddad fala isso, o presidente Lula fala isso, todo mundo do governo parece que tem esse discurso. Claro que a gente fala, não basta só o discurso, é preciso de outros elementos também. Mas até mesmo me chamou a atenção na fala do Rogério Ceron, ele falando, olha, a gente está encaminhando as propostas, está endereçando alguns problemas e a gente acredita que até o fim do mandato do presidente Lula, quem sabe, podemos recuperar o grau de investimento. É utópico isso, visto que a gente está discutindo cada vez mais essa trajetória da dívida que não se estabiliza, esses gastos fora do arcabouço fiscal e a incapacidade do governo de tomar qualquer atitude que convirja com a narrativa? É utópico e demagógico. Não existe chance do Brasil conseguir voltar a investment grade. Eu acho que o governo, e eu acho que a parte econômica, inclusive Ceron, que é um economista, que tem doutorado, etc., não entende o que é investment grade. Primeiro ponto, a composição da dívida. Não é somente a dívida, mas a composição da dívida é terrível. A dívida já bate nos 85%, de acordo com o cálculo do FMI, que é exatamente esse cálculo que as agências de rating observam. Não é do Tesouro nem do Banco Central. 85% de relação dívida-PIB, num país de renda média. E aí o que vem associado com isso é que cada vez mais a maturidade da dívida está nos 2 anos, até menos de 2 anos, e totalmente atrelada a Selic ou IPCA. Quer dizer, é impagável a dívida e o que eu vejo, e eu já vejo se acumulando, uma grande probabilidade de um default do governo brasileiro. Tem 2 opções para pagar isso, porque é impossível carregar por 2, 3, 4, 5, 10 anos, taxa real acima de 7, 8%. Não existe isso. Então esse é o risco implícito que a gente tem visto e é por isso que os prêmios de riscos aumentam. Porque não existe como um governo pagar 8%, 7%, quase 9% de taxa real de juro, que é tudo atrelado ou Selic ou IPCA+. Quer dizer, só para eu entender, o governo, então, pode vir a dar um calote? Pode vir a dar um calote. Tem 2 maneiras do governo pagar. Ou não paga, e o governo brasileiro já deu calote algumas vezes, não é nada novo, ou o governo tem que fazer inflação para poder diminuir o valor nominal dessa dívida. E é exatamente isso que está acontecendo. Dá para mensurar qual distância estaríamos disso? É difícil falar, mas a gente pode fazer as contas. Mas eu diria o seguinte: a taxa de inflação que a gente vem experienciando, ela não vem por acaso. Não foi um erro de trajetória. Isso é planejado e é ponto essencial da escola de Campinas, que um pouco mais de inflação faz com que o PIB cresça e dessa maneira a gente consegue se endividar e abater essa dívida. A inflação desse ano, eu repito, senhoras e senhores, ela não será menos do que 7%. E isso é planejado exatamente para poder continuar crescendo o endividamento e continuar crescendo o gasto. O Brasil usa o endividamento não para fazer grandes obras, desenvolver a infraestrutura pecaminosa do país, mas para fazer transferência de renda. É como se você usasse o seu cartão de crédito somente para comer fora e não pagasse a cada 30 dias. Você come fora, se dá um presentinho aqui e acolá, compra um óculos escuro, compra algum tipo de joia, compra roupa, e você não está usando esse crédito para fazer alguma coisa que vai te trazer algum tipo de fluxo de caixa no futuro. É esse o problema do endividamento. O governo não tem que se endividar se não for para se endividar para fazer algum tipo de coisa que cria o ambiente de negócios, melhora as condições de negócio, melhora a condição, por exemplo, da logística, que é uma das piores que existe no mundo, a experienciada pelo Brasil. E ainda mais pelo nosso modal escolhido, que é o rodoviário. Quer dizer, nada disso está sendo feito. A gente tem usado o endividamento para consumo do governo. A gente bomba de crescer,
acima do nível ótimo de crescimento da economia, que é o potencial do hiato do produto, que é em torno de 2,5% no máximo, uma vez que não tem investimento. Por que não tem investimento? Porque o governo consome todo o crédito que existe, então o crédito que sobra para as empresas é caríssimo. Existe um movimento que em economia a gente chama de crowding out. O governo expulsa os empresários e os empreendedores do mercado de crédito. O mercado de crédito precifica lá em cima, porque existe escassez. O governo não entendeu que vive num regime de escassez, que o mundo não é o mundo de Poliana, que nós temos um regime de limites orçamentários. E isso precisa ser conhecido. Então, sem essa conscientização pelo governo, não dá nem para falar de prioridade.